Nessa videoaula vamos abordar a construção do pseudocódigo em Portugal e o respectivo programa em Pascal. Inicialmente vamos relembrar da forma geral de um pseudocódigo, que é assunto que consta no nosso livro didático. Sempre é importante, no momento que você estiver construindo um algoritmo, você estar logicamente focado com as estruturas de programação, porque na realidade é a junção delas, com o problema, com a definição do problema, que você consegue construir o programa como um todo. Então isso aqui não se deve esquecer, não se deve em nenhum momento, digamos assim, deixar de fora, porque senão você não consegue, evidentemente, construir um algoritmo e um programa. Então, relembrando da forma, eu tenho uma palavra-chave algoritmo, eu vou dar um nome a ele, eu tenho um momento que eu devo declarar as variáveis e depois eu tenho o corpo do algoritmo em si, que na realidade é a composição da entrada, processamento e saída. Se você lembrar da videoaula anterior, lembro que numa das versões, vamos chamar assim, da descrição narrativa, que era detalhada, eu sugeri que uma parte dela representasse as declarações de variáveis. Então, veja, isso fecha aquela descrição narrativa com esse formato. No corpo do algoritmo, e conforme nós tínhamos na descrição narrativa detalhada, nós tínhamos efetivamente onde eram os dados de entrada, onde se fazia o processamento e onde se fazia o quê? A saída dos dados. Agora vamos identificar as partes do pseudocódigo para esse problema, que ao final resultarão no algoritmo completo. Então, pela ordem, começando pela declaração de variáveis. Lembrem, tudo isso vocês já notaram previamente, tudo isso você já tem apontado. Então, parte do princípio que, nesse momento, isso aqui não é novidade. O que eu faço? Eu copio da minha descrição narrativa detalhada para quem? Para a sintaxe, para o formato do algoritmo. Aqui eu fiz uma sugestão de nomes, calcula dados veículo, mas evidentemente, muitas vezes isso é pessoal. Cada um procura dar o nome que quer, com palavras talvez diferentes, mas lembrando aquela ideia, o mais próximo do que faz aquele programa. Então eu não vou falar sobre todas as variáveis, mas estão exatamente aquelas que você previamente já definiu. O próximo item que faz parte do corpo do algoritmo, acabei de falar entrada, processamento e saída. Com relação à entrada, eu, dentro daquele formato, logicamente algoritmo, onde eu vou ter as minhas palavras reservadas, escreva e leia, lembrando que isso são processos de entrada, Então, poderia colocar uma mensagem na tela do computador, escreva, digite os dados do veículo, depois escreva, marca, leia, marca, veículo, que seria aquela variável que previamente eu defini, leia modelo do veículo, leia a capacidade do tanque. O que aparece aqui, essa questão da capacidade do tanque? É uma nova entrada que eu detalhei, que eu consegui perceber que seria necessário ela durante a descrição narrativa detalhada do problema. Isso foi depois da definição. Ainda dentro das questões das entradas, eu não vou discorrer sobre todas elas, mas seriam as próximas entradas que são necessárias para a construção do meu algoritmo. E, evidentemente, todas elas estão aonde? Estão escritas na minha descrição narrativa detalhada. Bom, uma vez que eu tenho as entradas, eu preciso do processamento. No meu caso, sempre lembrando, eu fiz anotações. Então, a partir desse momento, com relação ao processamento, eu vou escrever o meu algoritmo para calcular quem? O consumo médio, a autonomia e o custo do quilômetro rodado. Como que eu faço? Exatamente conforme eu já fiz previamente. Perceberam que todas aquelas anotações, tudo aquilo que previamente eu anotei, serve para eu encaixar aonde? Para a sintaxe de quem? Do Portugal. Com relação à saída, também dentro do mesmo formato que eu já previamente estabeleci na minha descrição narrativa detalhada, usando a palavra reservada, escreva. Então, o consumo médio é a variável consumo médio que previamente vai ser calculada. A autonomia é autonomia km. O preço do quilômetro rodado, o custo. Na realidade, isso aqui o que é? É um resumo do que eu fiz anteriormente, mas dentro do formato Portugal. Então, depois disso ser escrito,
imaginando que você fez manualmente, eu fiz pelo computador, mas a partir daqui eu já posso ter o quê? Todo o meu algoritmo, juntando as partes. Evidentemente, fica muito pequeno para vocês visualizarem aqui, mas depois, no material complementar, eu vou disponibilizar isso para vocês, o próprio texto do algoritmo. Mas aqui estão todas aquelas partes que eu exibi anteriormente, onde eu tenho a declaração de variáveis, eu tenho a entrada, eu tenho o processamento e eu tenho a saída. O item que fica em destaque aqui, que já foi falado em videoaula sobre outro assunto, consta no livro didático, é sempre muito importante você colocar comentários dentro do teu código. Seja ele o algoritmo, seja ele em Pascal. Por quê? Facilita a visualização, percebe-se o que você está fazendo. E veja bem, tudo o que você fez anteriormente foi como? Por partes. Você pensou nas variáveis, você pensou na entrada, você pensou no processamento e você pensou na saída. Então, o que faz? Resume-se isso no algoritmo. E essa forma gradual, conforme eu já estabeleci anteriormente, me facilita o entendimento. Uma vez que eu tenho essa situação, eu já tenho basicamente o Pascal. Eu já tenho o meu código Pascal. Por quê? Lembrando, basta traduzir todos os itens que compõem as palavras-chave do meu algoritmo para quem? Para o inglês. Então, eu tenho o meu código em Pascal, da mesma forma com que eu fiz anteriormente. Então, facilmente eu obtenho o meu resultado final, que é a composição do programa como um todo. Uma coisa que é interessante aqui, pessoal, que após tudo isso que nós fizemos nessa videoaula das anteriores, nós poderíamos até, com relação às próprias etapas que eu propus lá no início, fazer anotações adicionais. Então, por exemplo, lá na primeira videoaula, quando eu apresentei as etapas que eu estou propondo, então eu tinha definir o problema, os questionamentos, a descrição narrativa detalhada, pseudocódigo em Portugal e Pascal. O que eu poderia acrescentar aqui? No momento que eu defino o problema, que eu escrevo a descrição narrativa sintética, o que eu estou fazendo? Identificar o que será a entrada e o que fazer. Então, eu estou apenas identificando, estou visualizando o meu problema, entendendo o meu problema. Então, é isso que eu preciso saber. Quem é a entrada e o que eu devo fazer. A saída acaba sendo consequência. No momento que eu estabeleço os questionamentos sobre aquela descrição narrativa sintética, o que eu estou fazendo? Detalhando quais os dados de entrada e como fazer. Então, antes da definição, eu busco o que fazer e nos questionamentos eu busco como fazer. E, evidentemente, com mais detalhes. Então, nesse avanço, eu consigo chegar aonde? Na descrição narrativa detalhada, que é aquela que faz com que eu tenha quase o pseudocódigo. Por quê? Porque eu vou identificar as variáveis e seus tipos, ou seja, então, vejam, essa etapa 3 é como se fosse o pensamento computacional já estabelecido, ou seja, eu estou falando do meu problema de forma algorítmica. Então, eu vou identificar as variáveis e os tipos que eu preciso. Eu vou detalhar a entrada. Por quê? Porque durante a análise pode surgir entradas adicionais que, na própria descrição do problema em si, no enunciado, aquilo não é explícito, como aconteceu com o nosso caso aqui. Então, tinha algumas informações do veículo, marca e modelo, mas outras surgiram, por quê? Em função do tipo de processamento, em função do momento que eu detalhei como fazer. Então, surgiram capacidade do tanque, preço do combustível, que são entradas extras. Então, eu faço isso nessa etapa 3. Eu vou elaborar as expressões e outros quesitos, que é o que eu também fiz. À medida que eu fui analisando o problema, estudando o problema, eu fui gradativamente anotando e montando as expressões e os outros quesitos. E, no final, logicamente, detalhar a saída. Quais as saídas que eu vou dar? Como eu vou fazer isso? Sempre respeitando o enunciado. Mas observe que nessa etapa 3, na descrição narrativa detalhada, quando eu consigo montar toda essa ideia, eu já tenho basicamente o pseudocódigo Portugal, conforme nós vimos anteriormente. E para o Pascal, basicamente, é aquela tradução.
Então, pessoal, espero que com essas 4 videoaulas eu tenha contribuído com vocês e, evidentemente, tanto eu como os tutores continuamos à disposição de vocês. Lembrando, assuma os estudos com seriedade e responsabilidade, pois a sua dedicação será recompensada com o quê? Com conhecimento. Bons estudos, pessoal!